Good night, teacher. Good evening, Magê. Foi você? Oi. Tudo Sim. bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, muito prazer. Acho que eu não te conhecia ainda. Você já tinha vindo em alguma aula minha? Acho que não, né? Não, eu fiz pelo YouTube a última só. Você acha que foi a conseguiu fazer? Legal. Fica à vontade para deixar a câmera aberta também. Até prefiro ver com quem eu tô falando. Mais fácil. Melhor, né? Melhor, obrigado. Muito frio por aí? Nossa, hoje tá friozinho, viu? Real. Aqui tá congelante também. Onde você tá? Eu tô no Butantã, perto da USP. Ah, nossa, aí é mais frio. Eu tô na Brasilândia. Mas aí é mais frio mesmo. Tô na Brasilândia, Zona Norte, minha terra. Você é daqui? Não da Brasilândia, mas sou da Zona Norte, Tremembé. Ah, você é norte mesmo. Eu sou quase do noroeste. Quase noroeste, é. Quem mais tá aí? Milena, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Quem mais? Luana, deixa eu já lançar também a presença de vocês aqui. Olá. Oi, Luana, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom também. Então, Milena. Luana estava na minha última aula, né, Luana? Sim, eu tava. Eu tava só na primeira, professor. Milena estava na primeira, verdade. Sim, naquele do vídeo sobre Harry Potter. Do Harry Potter. Tá certo. Magê perdeu essa, mas pode ver no YouTube lá depois. Ah, eu já tô por dentro já das piadas internas. Alô, Piadas internas. É isso. Então vamos lá. Vamos começar. Boa noite a todas. A aula de hoje eu vou dar os anúncios que eu dou no começo de toda a aula. Então, before we begin. Number 1, have a pen or pencil and a notebook at hand. Number 2, keep a positive attitude. Importante a gente se manter positivo, ainda mais nos tempos atuais. Senão a gente entra em desespero, né? And number 3, have fun. A aula é para ser divertida também. Conhecimento não precisa ser estressante. Muitas vezes é, mas aqui não precisa ser. Então, só para lembrar, tenham sempre aí um caderno e um lápis à mão, porque a nossa aula vai ter exercícios, então eu vou pedir que vocês escrevam algumas coisas e compartilhem depois. Aliás, eu tinha deixado uma lição de casa para a última aula. Acho que só a Luana aqui que estava na aula. Chegou a fazer, Luana? Qual que era a lição? A lição era para se apresentar, para falar sobre você. Ixi, esqueci. Eu fiz, mas eu fiz durante a aula falando com você, só que sem você me ver, porque era gravado. Você fez, Magê, legal. Quer compartilhar com a gente? Sim, eu não escrevi, mas eu tenho de cabeça aqui daquelas que você fez com a Shakira, as meninas, né? Isso, eu tinha pedido no fim da aula para a gente tentar fazer sobre nós mesmos. Falar um pouco sobre a gente. Você chegou a tentar fazer isso? Tentei. Quer que eu fale com você agora? Quero, claro. Tá, vou tentar lembrar. Era essa lição, tô até botando na tela aqui para quem não lembra. Então, ó, só para contextualizar, né? Acho que a Milena não estava na última aula. Então, Milena, na última aula a gente aprendeu a fazer as nossas apresentações básicas com o verbo to be. Então, eu deixei de homework esse exercício aqui. Eu me apresentei, né? Então, eu coloquei ali: Hello, my name is Diogo. I am from Brazil. I am a student at PUC São Paulo. I'm 37 years old. I'm an English teacher. I'm a Capricorn. I'm married. I'm good at sports. I'm a basketball player. I'm not a soccer player. I'm an English teacher. I'm not an English student. E eu pedi que vocês tentassem, para praticar um pouco do que a gente viu na aula, tentassem fazer a sua apresentação também, falar um pouco sobre vocês, até para eu poder conhecer um pouco de vocês também, né? Para o resto da sala poder conhecer também. Que é mais legal estudar com quem a gente conhece. Então vamos lá, Magê. Tá bom. Hello, my name is Maria Eugênia. I'm 25 years old.
And I'm a mom. Your I'm a mom. mom. Your Yes, mom, I am. really? Really. Nice. I'm a makeup artist. Okay. Que mais? Like Juliette. Like Juliette from Big Brother Brasil? No. Não? No. Ela I também don't é. like. Ela também é makeup artist, não é? Sim. Não, eu falei like Juliette. Não se você gosta dela, mas boa, Tá. uma boa Você dúvida. assistiu Big Brother, não foi? O like pode ter dois significados, bem lembrado. Tá. O Mas, like, que é esse verbo aqui, pode ser tanto gostar como uma comparação, né? You are a makeup artist like Juliette, assim como a Juliette. Tá. Entendi. Tipo, igual, né? Isso. I'm a lion. Você falou que era Capricorn. Ok? Leo. Leon? Assim, ó. Lion, Desse jeito aqui, ó. Leo. O signo escreve Leo e o animal escreve lion. Olha que legal. Esse aqui é o zodiac. E esse aqui é animal. Dá pra ver a tela aí? Dá pra ver. Ah, tá. Então deixei aqui. O Leo é o signo do zodíaco, signo astrológico. Lion é o animal. Uhum. Tem uma diferença também um signo que vai começar daqui a pouco, né? Dia 23 de maio. Entra qual signo? Vocês sabem? Vocês manjam de astrologia? Vem touro, depois vem... Mentira, Gêmeos. 23 de maio nada. 23 de agosto. 23 de agosto vem o signo de Virgo. É meu signo. É o seu, Milena? Uhum. Então, Virgo também tem uma diferença. Em português a gente usa a mesma palavra para falar virgem, alguém que nunca teve sexo, e virgem, o signo, por exemplo, né? Uhum. Em inglês são palavras diferentes. Então a gente tem o Virgo, que é o zodiac sign, e Virgin, que é o status. Não precisa nem ser com relação a sexo, né? Você pode falar virgem para qualquer coisa. Quem nunca fez alguma coisa, você pode chamar de virgem, né? Então tem também essa diferença em inglês. Virgo e Virgin, Leo e Lion. Boa noite, Guilherme. Eu acho que é só de mim, assim, no básico. Opa, boa noite. Guilherme, eu não tinha você na minha lista de alunos aqui. Você entrou faz pouco tempo? Eu entrei ontem. Ah, então é por isso. Já vou deixar anotado aqui para adicionar. Beleza. Muito prazer, seja bem-vindo. Obrigado. Então, Guilherme, deixa eu te contextualizar aqui. Na aula passada a gente aprendeu como fazer nossas apresentações básicas, o mínimo de falar sobre a gente quando a gente conhece alguém novo, né? E dizer um pouco sobre a gente, de onde a gente veio, o que a gente faz. E eu tinha deixado de lição de casa a gente tentar fazer esse exercício. A Magê acabou de apresentar o dela aqui, um pouco sobre ela. Alguém mais gostaria de tentar, mesmo que não tenha feito anteriormente? Quer tentar arriscar na hora aqui? Posso tentar, se puder. Claro. Please. Hello, my name is Luana. I'm from Brazil. I'm a student. I'm studying to do ANM. Enem, ok. Yes, I'm 19. I'm a Leo. I'm also too? single. Ok. And I'm an English student. All right. Very good. Thank you, Luana. We have 2 Leos and 1 Virgo and 1 Capricorn in the class. Mais alguém gostaria de tentar? Milena, Guilherme. Vocês podem deixar para fazer escrito também, se quiser praticar
apresentar na próxima aula, fiquem à vontade. Hoje a gente vai, só para eu contextualizar também quem está começando agora no curso, eu falei na primeira aula que o objetivo desse curso aqui é que no fim desse semestre a gente consiga produzir uma mini biografia nossa. Falar sobre a gente, o que a gente gosta, o que a gente faz, o que a gente já fez na vida, quais são os nossos planos para o futuro, tá? Então, aos poucos, a cada aula, a gente vai introduzindo mais um pouco. Essa primeira aula foi falar do que a gente é. Então, nossa idade, de onde a gente vem, se é casado, se é solteiro, o que faz, qual signo, etc. Na aula de hoje, a gente já vai começar a introduzir algumas atividades a essa biografia. Professor, acho que eu posso tentar aqui. Claro? Please. Tá. Hello, my name is Milena. I am from Brazil. I am a student. I want history. Okay. You want to study history, right? Tá bom. Com two antes do history, tá. I am a Virgo e acho que não tem mais nada para falar. All right, very good, very good. Eu gostei também que vocês prestaram atenção que na hora de falar o signo, eu tinha comentado na aula passada, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. A gente usa o artigo indefinido, né? Antes do signo, assim como a gente usa antes das profissões, por exemplo, basketball player ou English teacher. E esse artigo indefinido pode ser a ou an, dependendo da primeira letra que vier depois, né? O an, se for uma vogal, ou a, se for uma consoante. Então, aqui o I student também, né? I am a student, para você falar normalmente da sua profissão, né? Ou, no caso, do seu signo também. Avançando. Bom, com isso a gente já acabou revisando um pouco do que a gente fez na aula passada, né? Eu comentei na última aula que no começo de cada aula a gente vai dar uma revisada no que viu na aula passada. Acho que a gente já passou um pouco por isso. Eu queria só que vocês me ajudassem a lembrar aqui. A gente falou do verbo to be na aula passada e das várias pessoas e conjugações dele, né? Não só do I. Aqui a gente acabou de falar do I quando a gente faz a nossa apresentação, né? I am a student, I am from Brazil, I am, ou na negativa, I am not. No caso, como eu coloquei na minha lá, né? I am not a soccer player. Mas a gente tem também outras pessoas para falar, né? Na aula passada a gente falou da Shakira, falou da Beyoncé. Então eu queria que vocês me ajudassem a lembrar aqui e you. Como que fica o verbo nas outras pessoas? Então, I am, a gente acabou de ver ali. He ou she. Is. Lembra quando a gente falou da Beyoncé, né? Então eu falo I am a teacher. Se eu for falar da Magê, por exemplo, eu falo Magê is a student, né? Opa. A student, por exemplo. It, eu comentei muito brevemente na aula passada, é o tal da pessoa que não tem no português, né? Usado para coisas, para animais. A gente vai ver um pouco em mais detalhes um pouco mais para frente. Ele tem a mesma conjugação do he e she. Então, it is. Por exemplo, quando a gente vai falar que está chovendo, né? Quem que está chovendo? Não é ele nem ela. Está chovendo é isso, simplesmente está, né? Então a gente vai falar, por exemplo, it is raining. Não sei se vocês lembram daquela música It's Raining Man, Aleluia. É o It Is. Homem. É isso aí, a famosa música, né? Depois a gente tem o we, que sou sempre eu e mais alguém. Qual que é a conjugação? We We are. They, para falar Are. sobre outras pessoas, are. E you are também. Lembrando que o you pode ser singular ou plural, tá? Pode ser tanto você quanto vocês. Ok, aqui essas pessoas. Coloquei só porque a gente agora vai ver outros verbos, a gente vai usar essas mesmas pessoas e vocês vão ver que é mais fácil ainda do que o verbo to be. Sim. Tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Deixa
eu só perguntar, Guilherme, você que chegou agora, você já fez aula de inglês em algum momento? Tem algum conhecimento? Ó, eu entendo assim uns basiquinhos, assim. Tá. Eu tive algumas aulas na escola, no fundamental, assim, eu já sei um pouquinho. Tá, legal. Eu vou, nas nossas aulas aqui, eu vou sempre tentar misturar um pouco de algumas coisas mais básicas e algumas coisas mais intermediárias e avançadas, porque a gente tem alunos de vários níveis. Então, por exemplo, quando a gente for fazer exercício do Enem, aí vão ser algumas coisas um pouco mais avançadas, né? Na aula passada a gente fez hoje a gente vai fazer mais um exercício do Enem também. Então, não se assuste se alguém que está num nível mais básico não entender completamente. A gente vai tentando se ajudar aqui, tá, gente? Ah, não, que isso. Professor, Oi. you continua ar mesmo no singular? Mesmo no singular. Tá bom. Sempre igual. Se eu for falar, por exemplo, da Magê, se eu estiver falando diretamente com a Magê, eu vou falar, Magê, you are a student. Agora, se eu estiver falando com a Magê e com o Guilherme, os dois ao mesmo tempo, eu vou falar exatamente a mesma coisa. Magê and Guilherme, you are students. Só vai diferenciar que eu vou botar os students no plural, né? Porque eu estou falando de duas pessoas, mas tanto o you quanto o are ficam exatamente iguais. A gente só vai saber pelo contexto e pelo plural. Certo? Uhum. Nesse caso também estaria certo falar they are? They are. Sim, se eu estiver falando diretamente para você, mas deixa eu olhar para a câmera aqui que eu fico olhando para a telinha de vocês. Se eu estiver falando diretamente com você, aí eu vou falar you are. Agora, se eu estou falando com você sobre o Guilherme e a Luana, por exemplo, eu vou falar Magê, Luana and Guilherme, they are students. Tá. Tá? Que aí eu estou falando de outras pessoas, né? O you é para falar diretamente para o seu interlocutor. Beleza. Na aula passada eu comentei brevemente sobre isso daqui. Então, para quem está chegando agora, acho que é interessante também. Foi a minha recomendação de estudo de inglês, mas que serve também para várias outras matérias, que seria para vocês criarem aí no caderninho de vocês, especificamente para o inglês, essas caixinhas a cada aula. E nessas caixinhas vocês vão colocar os novos verbos que vocês estão aprendendo, as preposições que vocês estão aprendendo e os novos vocabulários que vocês estiverem aprendendo. Então eu coloquei um exemplo aqui, né? Por exemplo, já coisas que a gente vai ver na aula de hoje, por exemplo. Você pode colocar lá new verbs, to wake up, to play, to practice. E aí já coloca como que conjuga os verbos também para você não esquecer. Aliás, acabei de ver que tem um erro aqui. Pronto. Então a gente vai ver o verbo wake up, que é acordar. Aí você põe a traduçãozinha lá do lado para não esquecer nunca mais. I wake up, he, she wakes up. Play, pode ser jogar, atuar, pode ser tocar um instrumento também. Um verbo bem versátil. Como que você conjuga? I play, he plays, you play, they play. Outro verbo, practice, que também pode servir para um instrumento ou para um esporte. I practice, he practices. Preposições, recomendação que eu dei na aula passada. Isso daqui vocês vão estudar para o resto da vida em inglês. Por mais avançado que vocês sejam em inglês, preposições sempre é uma coisa que pega quem não é nativo de inglês, como a gente. Porque são casos muito peculiares. É sempre exceção, exceção, exceção. Não tem uma regra. Você tem que meio que ir decorando aos poucos quando que é o uso das preposições. Então eu recomendo que a cada aula sempre vai colocando uma anotaçãozinha lá de preposição. Por exemplo, essas três preposições básicas aqui, né? At, in e on. Põe um exemplo do lado de quando que você usa. Por exemplo, at home, at 10 a.m. Então, vai falar do horário, é at. A gente vai ver hoje vários exemplos com horário, porque a gente vai falar da nossa rotina diária hoje. In the afternoon, por exemplo, in the evening, in the morning. On, a gente vai falar on the weekends, on TV. Weekend, todo mundo sabe o que eu tô falando? Sim. Esse on poderia ser on movies? On Porque movies. on... Is a star on many movies. Sim,
Sim. Se eu quiser falar, por exemplo, que o Brad Pitt trabalha em vários filmes. Falar Brad Pitt works on many movies. Vai ser on também. E depois deixar sempre uma caixinha também para todo o vocabulário que a gente vai aprendendo, porque a gente está aprendendo uma língua completamente nova, né? Então, a gente não adianta querer decorar o dicionário de uma vez só. A gente vai construindo aos poucos vocabulário. Então, conforme a gente for vendo aqui na aula, recomendo que vocês vão anotando algumas palavras que a gente vai ver na aula de hoje, por exemplo. Vamos ver outras também, né? Politician, breakfast, cup of coffee. Cup of coffee a gente tinha visto na aula passada, já na música do Sting, né? No Englishman in New York. Do and does, que são os auxiliares do presente que a gente vai ver hoje. Don't e doesn't, a negativa do do e does. E weekend, que a gente acabou de ver aqui. E, finalmente, como lição de casa, mesmo quando a gente não tem a lição de casa aqui, eu recomendo como prática que vocês deem uma olhada no que vocês anotaram aqui dos verbos, vocabulários, preposições e tentem fazer frases misturando tudo isso. Então, por exemplo, só com o que a gente já sabe, já dá para fazer todas essas frases aqui, ó. I wake up. Então, vi aqui o verbo wake up at 7 a.m., que a gente já viu que com horário a gente usa o at. Todo mundo sabe o que é esse a.m. aqui? Sim, eu sei. Quer explicar quem foi que falou, Magé? Sim, o AM é para falar sobre o tempo, né? Tipo, nesse caso seria 7 da manhã. Se fosse noite, seria PM. Yes, perfect. Thank you. Então, em inglês a gente não usa, como a gente usa aqui em português, 7 horas para falar da manhã e 19 horas para falar da noite. Lá a gente usa essa notação aqui, AM e PM. Você sabe o que significa o AM e o PM, Magé? Não. O M significa meridian, que é um jeito de falar na metade do dia, mais ou menos, meridian. Então, o A é ante meridian, antes, e o P é post meridian, após o meio-dia. Tá. Cara, coffee tem 2 F's e 2 E's. Isso. Babado, né? Não é a pior palavra. Tem palavras piores, como committee, por exemplo. Comitê, que é assim, ó. 2 M's, 2 T's, 2 E's. Exagero. Outras frases que a gente poderia fazer aqui, né? Já com o que a gente está vendo. On the weekends. Então, já viu aqui que com weekends a gente usa on. On the weekends, I wake up at 10 a.m. I practice the guitar. My brother doesn't practice the guitar. Isso a gente vai ver hoje aqui, o do e o does. My mother plays the piano in the afternoon. Ou poderia falar, my mother plays the piano on the weekend. My mother plays the piano at 7 a.m. Então, é legal vocês irem mudando as frases e testando tudo que vocês estão aprendendo, porque com isso vocês vão gravando. Tá? É um jeito mais fácil do que ficar decorando e só lendo as coisas, tentando gravar. Vai tentando fazer frase, faz com a vida, vê o que sua mãe faz, o que você faz, o que seu irmão faz, o que seus amigos fazem, e tenta escrever sobre isso. Isso ajuda muito a decorar. Certo? Isso é legal mesmo. Nossa, tipo, para escrita eu tenho muita dificuldade, assim. Tipo, olhando essas frases, assim, eu consigo entender o significado delas, mas, tipo, se fosse, Guilherme, escreve tal coisa, eu ia escrever, mas provavelmente eu ia escrever errado. Mas muito, muito ruim isso. O melhor jeito de começar a escrever para treinar, principalmente porque a ortografia do inglês é bastante complicada, né? Como a Magé falou, tem palavra com 2 F's, 2 E's, tem letra que às vezes você nem sabe de onde vem, de onde vai, uns H's, nada a ver no meio da palavra. O melhor jeito é ir copiando modelos, né? Então, é fazer isso que nem eu falei aqui. On the weekends, I wake up at 10 a.m. Aí você
Pega essa frase e só muda uma coisa. Põe on Friday, por exemplo, na sexta-feira. E repete exatamente todo o resto. Porque conforme você vai repetindo o resto, você vai se acostumando a ver a forma da palavra e a escrever. E isso se torna natural em algum momento. Parece uma loucura, assim, mas é que nem... Não sei se já aconteceu com vocês quando você quer decorar a letra de uma música. Eu faço isso. Eu fico ouvindo a música umas 20 vezes seguidas, mas nem presto atenção na letra. De repente, no dia seguinte, eu começo a cantar a música e eu consigo lembrar quase a letra inteira da música, só pelos sons, parece que vai vindo naturalmente, assim, sabe? Você começa a lembrar de uma palavra, da outra, uma puxa a outra, de repente você está lembrando a letra inteira. Então, para a linguagem, funciona da mesma forma, assim. A gente vai acostumando com o som das palavras, com o jeito que as letras estão escritas. Então, vale muito a pena ir copiando mesmo, tá? E vai mudando uma coisa ou outra. Desculpa, Guilherme. Quando a gente vê uma palavra em português, assim, escrito, só que, por exemplo, se ela é com M e a gente coloca N, a gente olha assim, a gente acha meio estranho, né? Parece estranho, né? A palavra. É isso mesmo. Coisa. É isso mesmo. Aliás, em português, não sei se vocês aprenderam assim. Eu lembro no primário eu tinha aprendido português assim. Quando você não sabia escrever uma palavra, a professora falava, escreve de todos os jeitos que você acha que é. Quando você bater o olho, você vai saber qual que é o jeito certo. E às vezes até hoje eu faço isso com algumas palavras mais difíceis, tipo exceção, né? Você nunca sabe como escreve exceção. Aí você escreve de vários jeitos. Na hora que você bate o olho no jeito certo, você pensa, não, é esse aqui. Com certeza. Bom. Mais alguma dúvida daqui? Não. Você podia falar só de novo o que era o negócio da hora lá que eu esqueci de botar aqui. O AM e PM? Isso. Eu vou até pesquisar no Google exatamente como que escreve para eu não... Sabia, né? Meridian. Não, estava certo. Meridian. Aqui. Ó, tinha escrito errado. É com E, não com A. Então, é isso aqui. Ó. Ant Meridian e Post Meridian. Acho que vem do latim esses termos, na verdade, né? Como a gente não usa eles escritos por extenso, usa só abreviação sempre. Mas o significado é esse, né? É pro meridian por ser o meridiano mesmo, sabe? Da Terra, né? Os meridianos, né? Quando o Sol passou da metade, alguma coisa assim. Beleza, valeu. Nada. Seguindo aqui. Só para a gente terminar a revisão da aula passada, deixa eu apagar isso aqui. Terminar a revisão da aula passada. Tenho 5 frases aqui. The following sentences have one extra word that doesn't belong there. Put the words in the correct order to discover the extra word. Entenderam? Vamos tentar rearranjar essas frases na ordem certa. Só que cada uma delas tem uma palavra que não pertence aí, que está sobrando. Colocando na ordem certa, a gente vai descobrir qual que é a palavra que está sobrando. Querem um tempo para fazer ou querem ir fazendo simultaneamente? Vamos já fazendo. Vamos já fazendo. Luana, eu gosto da Luana, que ela é prática. Então pode começar, Luana. Primeira. Shakira is from Colombia. Shakira is from Colombia. Facinho. A palavra que estava sobrando aí era o are. Entendido? Próximo, number 2. Quem se voluntaria? Pode ser eu? Beyoncé. Ah, desculpa, pode ir. Mas não, tá. Beyoncé Beyoncé. Opa. is an singer. Como A ou N? An. N singer? Por que você acha que é N e não A? Ah, eu tentei me lembrar da hora que a gente tava
no comecinho da aula sobre a apresentação, sobre as profissões. Aí eu não sei se acertei. Não, não acertou, mas tudo bem, mas eu gostei da tentativa. Alguém lembra qual que é a diferença quando que usa a e quando que usa an e por que usa a aqui? A é para quando começa a palavra com consoante e N é quando começa com vogal. Isso. Aí fica tudo junto. An apple. Então, nananã. nesse caso aqui, a gente está usando singer, né? Que começa com S. Então, foi a Milena, né? Que falou, Milena. Aqui é A, porque a palavra começa com S. Se fosse, por exemplo, actor, que começa com uma vogal, seria an actor. Se fosse student, que começa com S, seria a student. Se fosse English student, aqui já começa com E, que é uma vogal. Então seria an English teacher. Então, an actor, a student ou a student, an English teacher. Tá ok, Milena? Tá bom, professor, deu para entender. Ok. Então, a palavra que estava sobrando aqui era o an, na verdade. Vamos lá, magia agora, teste voluntariado aí. Number 3. Rihanna and Shakira are singers. Very good. Rihanna and Shakira are singers. E pronunciou Rihanna direitinho ainda. Muito bem. Rihanna. Rihanna. Bem gringa. Rihanna. Beyoncé. Rihanna. Beyoncé Beyoncé. Knowles. Number 4. Quem que faltou? Guilherme, quer tentar o número 4? Eu posso tentar. Vamos lá. I am student, não sei como falar. Student, não sei. Ué, mas... Pode falar, tô te ouvindo aqui, pode ir pensando aí. English. Quer falar a frase inteira? I am an English student. Perfect. Very good. Fazer a explicação da magia lá já. É isso aí. Então, o que estava sobrando aqui... tá sobrando is. Então, an English student, porque começa com a vogal aqui. Então, usa o an. And number 5. Alguém? Who is Ariana Grande? Who is Ariana Grande? Então, nesse caso, uma pergunta... Oi? Aquele videozinho da Ariana Grande dá muita aflição, né? Porque é um nome totalmente Sim, português. eu lembrei direto desse vídeo. I am Ariana Grande. Eu tive pesadelo com esse vídeo. Assisti ele tantas vezes já. I am Ariana Grande. Hi, I'm Ariana Grande. Hi, hello, I'm Ariana Grande. Who, então, não tem o are. Who is Ariana Grande? Como que a gente poderia responder essa pergunta? Ariana Grande is a singer. Ariana Grande is a singer. Perfect. No lugar de Ariana Grande, a gente poderia até falar she, só para não repetir. She is a singer. Who is Ariana Grande? She's a singer. She's a singer from the United States. Daria para falar um monte de coisa dela, né? Bom, então foi isso basicamente que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a rotina diária de mais algumas pessoas famosas aqui, para depois, de novo, a gente falar da nossa própria rotina diária e já adicionar mais um ponto na biografia que a gente vai escrever no fim do semestre. Então eu tenho aqui essas 4 personalidades, todo mundo conhece as 4? Sim? Alguém não conhece alguma delas? Conhece todo mundo. 4 o quê? Essas 4 personalidades aqui, conhece todas? Ah, tá, sim. Sim.
Então vamos ver o que elas estão falando, do que elas fazem todo dia e tentar adivinhar quem que é quem aqui, de acordo com a rotina da pessoa. Eu vou ler a primeira, depois a gente pode ler, cada um lê as outras, tá? Vamos lá, number one. Não, se bem que tem 4 pessoas, acho que vocês podem ler direto. Quem quer ler primeiro, Magé? Você já está com o microfone aberto? Pode ser. Então vai lá, number one. I wake up at 9 a.m., take a shower, and then have breakfast. Then I practice with the piano all morning. In the afternoon, I go to the recording studio to work on my new album. Okay. At 8 p.m., I put children to sleep. On the weekends, I spend time with my children and my husband. Okay. Who is she or who is he? She is Shakira. She is Shakira. Yeah. Excellent. Number one. Shakira. Onde que foi que entregou que era Shakira para você? My husband. My husband. My husband. Todo mundo lembra que é husband? A gente viu na aula passada também. Eu não sei não o que é. Husband. Quer explicar para ela, Magé? Sim, husband é tipo marido, sabe? Se fosse esposa, seria my wife. Ah, tá. Eu imaginei que fosse ela, mas por causa do... eu trabalho... Tô trabalhando com meu novo álbum de estúdio, algo assim. Perfect. Também. É a mesma coisa também. My new album, né? Recording studio. Então, já falando, né? O estúdio de gravação. My new album. Poderia ser My new record, né? Falando do disco. Muito bom. And my children. Também, né? Não sei se todo mundo sabe, Shakira tem 2 filhos também. Aqui com relação ao husband and wife, eu coloquei aqui em cima, tá? O wife e husband. Esposa e marido. Tinha uma série que passava no SBT uma época que chamava Eu, a Patroa e as Crianças. Não sei se vocês lembram. Sim. Em inglês era My Wife and Kids. O nome dessa série em inglês. Eu, a Patroa e as Crianças. My Wife and Kids. Ok. Next one. Quem gostaria de ler? Esse é um pouco mais longo. Luana, você me ajuda? Pode ser. Thank you. I wake up early and read a newspaper. Okay. I watch the news on TV while I have breakfast. After breakfast, I work out for 1 hour, take a shower, and go to my office. In the afternoon, I met with senators, governors, and other politicians. Okay. On the weekends, I stay home with my wife and my daughters. All right, very good. Who is he? Obama. Mr. President, Barack Obama. Onde que foi que você percebeu que era o Obama, Lana? É porque ele fala de senador, né? Político. Yes, exactly. Senators, governors, politicians. Luana, só cuidado com essa palavra aqui, ó, meet. Porque no presente ela se pronuncia meet. Meet. Pronuncia Eu falei no passado, né? Exato. E no passado ela escreve met e pronuncia met. Então só cuidado, porque senão até muda o sentido da frase. Então no presente meet, no passado met. Daqui umas aulas... Caiu a chamada ou tá todo mundo aí ainda? Não, tá todo mundo aqui. Ah, tá bom. É que apareceu... Ah, tá. Acho que falta 1 minuto, daqui a pouquinho vai cair e a gente volta pro segundo link. Então, só no presente meet, no passado met.
Acho que não vai dar tempo de ler o próximo antes de cair a chamada aqui. Então vamos... vocês querem um intervalinho antes de voltar ou dá para a gente seguir direto?